Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome... Quanta bagunça, hein? Mas seja muito bem-vindo, porque esse é o primeiro vídeo projeto do canal Fotografia para Iniciantes. E esse vídeo projeto é exclusivo para você que é apoiador do canal. Mas antes da gente explicar como conseguimos, a partir dessa bagunça, fazer essa foto, roda a vinheta aí. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer profundamente a você que acredita nesse canal e está apoiando. Graças a você, é possível criar conteúdo exclusivo como esse aqui e melhorar também o canal Fotografia para Iniciantes. O vídeo projeto será mensal, então todo mês vamos ter um vídeo onde nós vamos projetar, ter uma ideia de fazer um tipo de foto usando uma ou mais de uma das técnicas que eu já mostrei no canal para vocês. Mas lembra que você, aí do outro lado, além de ter acesso mensalmente ao vídeo projeto, quinzenalmente você também tem acesso ao podcast do canal Fotografia para Iniciantes, onde lá no podcast vamos debater sobre temas do mundo da fotografia, notícias e novidades, além de indicações de canais de YouTube, equipamentos, livros e qualquer outra coisa mais que possamos indicar. Você vai ter acesso a isso também. E não podemos esquecer do Paçoca Digital, onde semanalmente eu vou citar o seu nome numa postagem de um tema que eu gosto muito. Mas agora está na hora de entender como foi feito o processo para recriar essa foto e você vai poder recriar aí do outro lado também. Vamos ao projeto. A ideia inicial era criar uma cidade, mas uma cidade em miniatura que simulasse uma cidade real. Só que eu queria utilizar elementos básicos, por isso que eu decidi utilizar uma placa-mãe. Eu testei algumas outras placas-mães até chegar nessa placa-mãe, onde eu captei algum ponto de perspectiva para poder fazer a foto. Para posicionar a placa no lugar devido, eu já pensei no primeiro plano, que seria a região que estaria em desfoque, no plano central, que é onde eu lançaria o foco, e também no plano de fundo. Para isso, me utilizei da regra dos terços. Então, na parte de baixo está o desfoque, na parte de cima é o céu, o entardecer ou o amanhecer, e na parte do meio fica a cidade em foco. Eu preparei a câmera para efetuar um corte 16:9. E como eu deixei o diafragma bem fechado, eu utilizei o Live View para poder fazer o foco e também utilizei o botão de pré-visualização da profundidade do campo. Um macete que eu passo para você quando você precisar fazer esse tipo de enquadramento, onde você tem que pré-visualizar o enquadramento, é não olhar com os dois olhos. Olha com um olho só. Por exemplo, nós podemos lembrar nesse momento de desenhos ou filmes que estereotipavam assim pintores, que o pintor pegava lá o pincel, ficava segurando com um olho só, ou então até mesmo o estereótipo de um diretor de cinema, de um cineasta, que você já deve ter visto em filme, principalmente de comédia, onde a pessoa fica fazendo assim e fechando um olho. Pode parecer zoeira, mas isso realmente ajuda bastante. Para poder me calçar nisso que eu estou falando para vocês, eu utilizo Rembrandt como uma base de apoio. Rembrandt foi um grande pintor além da sua época. Ele para mim é um pintor da montanha. Tem a série Fotógrafos da Montanha e tem Rembrandt, que era um pintor da montanha. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele nessa série. Mas o que acontece? Alguns historiadores, eles dizem que quase que com certeza que Rembrandt tinha um problema em sua visão que fazia com que ele enxergasse 2D e não em 3D. Nós, graças aos nossos dois olhos, conseguimos diferenciar o que está perto e o que está longe. Quando a gente fecha um olho, fica um pouco mais difícil fazer isso. E Rembrandt provavelmente tinha esse problema. Só que isso para ele não se tornou um problema porque dizem que pode ter ajudado e muito em suas obras e em suas pinturas. Por isso que quando você for pensar em algum enquadramento e você posicionar os objetos em cena, fecha um olho, vai ajudar bastante. E é melhor você fazer isso com seu olho dominante. Lembrando que todos os links de apoio vão estar na descrição. E até olho dominante eu já falei no canal. Vamos continuar. Para o fundo do cenário, eu peguei um isopor e peguei um tecido que eu utilizo já como difusor aqui na janela. Mas como ele estava um pouquinho amassado, eu passei com o ferro de passar para ele poder ficar mais esticado. Só que para ele ficar mais esticado ainda,
eu coloquei ele no isopor e entupi de agulha. Assim ele ficou um pouco mais esticado. Posicionei o fundo prendendo ele ali nas cortinas e também no espelho e fiz o posicionamento do flash. Possivelmente lá na pós-edição nós vamos adicionar um glare e flare. Utilizei um tripé furreca que eu tinha, que é um tripé bem baixinho. Deixei o flash posicionado com a cabeça mais ou menos inclinada para que a luz chegasse ao fundo, mas também vazasse um pouquinho. Coloquei uma gelatina modificadora de luz, mas você poderia utilizar, por exemplo, papel celofane. Daria o mesmo resultado. E o flash eu deixei ele no modo fotocélula. Assim, ao acionar a câmera, o flash pop-up da câmera vai se comunicar com o flash, fazendo com que o flash acione também. Uma alternativa seria você utilizar transceptores. E já que estamos falando da câmera, a configuração que eu utilizei foi a minha Canon T3i com a lente 18-55mm entre 24mm e 35. O valor certinho vai estar aparecendo aí na tela para vocês, porque nesse momento eu não sei qual é a milimetragem que eu utilizei, eu apenas vi ali no Live View e mandei bala. E o arquivo em RAW mais o arquivo editado vai estar disponível para vocês aí no link, hein? Então, olha lá, você merece isso tudo. Sabe por quê? Porque você é um apoiador do canal. Muito obrigado. Uma paçoca digital para você. Vamos continuar. O setup que eu utilizei na câmera, utilizei a velocidade de 1/200 com o diafragma f16. O ISO eu deixei em 100, assim com essa configuração eu consigo eliminar a luz ambiente. Um exemplo é essa foto aqui. Essa foto foi feita sem nenhum tipo de flash, apenas com a luz ambiente. Então percebe que a luz ambiente não interfere. Mesmo com todas as luzes aqui ligadas, ele está tão fechado, está na velocidade tão alta, que ainda assim nada vai nos atrapalhar. Toda a iluminação que você está vendo nessa foto foi obtida a partir da luz do flash, com outras coisinhas que eu vou mostrar aí para vocês. O balanço de branco na câmera eu deixei em flash, só que uma coisa interessante, eu não vou fotografar em RAW, eu vou fotografar em JPEG. E ainda assim, na pós-edição, nós vamos ter uma boa latitude de regulagem ali para poder realçar as cores, tirar uma coisinha aqui e outra ali. O ideal seria fotografar em RAW? Seria. Mas vamos nos dificultar um pouco, afinal, essa é a graça. Meter dificuldade aonde não puder mais. Eu deixei o flash com carga de 1/16. Se eu utilizasse apenas o flash lá no fundo, a foto ficaria desse jeito. O que pode não ficar muito legal porque não retorna nem um pouco de luz na cidade. A não ser que a minha ideia fosse essa, pegar apenas a silhueta da cidade com o sol se pondo ou nascendo. Para mim tá mais para pôr do sol. Por isso utilizei o rebatedor na posição dourada para que ele possa retornar um pouquinho de luz do flash e ainda dar mais uma esquentada. Só que não contente, eu também utilizei um isopor na parte superior. É muita coisa para poder segurar ao mesmo tempo e ainda ao mesmo tempo acionar a câmera, mas você poderia utilizar a câmera no modo timer, ou pedir ajuda para uma pessoa, a não ser que você se sinta o bichão da goiaba. Nesse momento eu estava me sentindo. Por isso que eu fiz a foto. Agora, vamos lá para a pós-edição. E estamos aqui na pós-edição. Até troquei de camisa para poder ficar bonito, né? Bom, tá aí a imagem aparecendo do lado. Eu vou mostrar para vocês só a imagem. Então, o que nós vamos fazer nessa imagem? Primeiro eu vou fazer aquele esquema que eu tinha dito para vocês, que era deixar o 16:9. Eu já tinha deixado isso habilitado lá no Live View para poder ficar melhor assim o enquadramento da regra dos textos. Aqui eu vou atenuar isso aí. Como vamos fazer isso? Vou mostrar agora para vocês. Mas antes, só avisar, o Photoshop que eu estou utilizando aqui é o CS6, mas você pode estar utilizando o Photoshop da Creative Cloud, que é o mais atual. Você pode estar usando o Photoshop CS4 ou até mesmo o CS3. As ferramentas que eu vou usar são ferramentas básicas, então você vai conseguir utilizar de boa aí na sua casa. Mas lembra, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, beleza? Vamos lá para a edição. Então eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de corte. Se você quiser, o atalho é a letra C. Cá em cima, onde ele está marcando irrestrito, eu vou modificar. Eu vou colocar ali o 16:9, que é o que eu me baseei lá no Live View. Então ele já vai fazer as marcações. Se porventura não aparecer essas linhas aqui, não tem problema, meu amigo, não tem problema, minha amiga.
cá em cima você pode visualizar regra dos terços. Você pode colocar, por exemplo, o espiral dourado, que é o Fibonacci, que eu já falei aqui no canal. Vou deixar a regra dos terços. Eu vou deixar dessa forma, mas eu não vou diminuir agora, porque ó, se eu diminuir, ele vai diminuir de uma forma padronizada, ainda mantendo o padrão 16:9. Eu vou mudar agora para irrestrito, porque quando eu mudo para irrestrito, eu posso diminuir o quanto eu quiser. Que eu quero fazer com que ele ocupe aí um corte, que essa linha central, que eu já havia até explicado lá no vídeo, ocupe aí a parte da cidade. Aqui a parte de baixo vai ficar a parte de desfoque e aqui um pouco do céu. Eu tô achando um pouquinho torto a cena, eu posso corrigir a partir dessa ferramenta, que é a ferramenta que desenha uma linha. Então você clica nela e você vai traçar uma linha. Eu vou traçar uma linha mais ou menos aqui onde eu acho que é a linha do horizonte. Então, na minha ideia, a linha do horizonte estaria aqui. Ele vai corrigir para mim. Aí eu posso já deixar marcado, ó, ele já vai excluir os pixels cortados, então qualquer espaço excedente ele exclui, ou seja, ele reenquadra a cena. Vou confirmar. Naturalmente ficou um corte não padronizado, ou seja, é uma imagem que ela não tem um tamanho certo. Para a impressão isso aqui seria um problema, até para colocar como plano de fundo da área de trabalho aí do seu computador também seria um problema. Mas eu gosto de foto que foge desse padrão. Vamos continuar a edição aí. Bom, a próxima etapa que eu vou fazer é aqui no plano de fundo desbloquear ele, porque quando ele está com esse cadeadozinho aqui, é sinal que ele é apenas um plano de fundo. Clicando 2 vezes, ele vai pedir até um nome para essa camada. Eu vou colocar o nome aqui de backup. E essa camada backup eu vou copiá-la. Eu vou fazer isso porque eu gosto sempre de deixar uma camada com a imagem original sem nenhum tipo de alteração. E eu tenho uma outra camada, na verdade eu vou fazer outras camadas, e nessas outras camadas que eu vou trabalhando em cima delas. Então, para você poder clonar uma camada, você pode fazer esse seguinte passo aí, ó. Você clica com o botão direito na camada e tem aqui duplicar camada. Você pode também estar utilizando o atalho Ctrl J. Então essa aqui eu vou colocar o nome para valer. A camada backup eu vou escondê-la, então eu vou clicar nesse zoinho aqui. E essa camada para valer aonde eu vou trabalhar nela. E ainda assim não vou trabalhar diretamente nela. Eu vou evitar ao máximo fazer qualquer alteração na própria camada. Então eu vou criar camadas de ajuste, que vamos conhecer como a edição não destrutiva, onde eu não trabalho na imagem original. Para tanto, eu tenho aqui a caixa de ajuste. Aliás, se não tiver aparecendo essas opções, você pode vir aqui no menu Janela e tem tudo aí aparecendo para você. Fora que você ainda pode vir em área de trabalho e escolher tipos de área de trabalho diferentes. Eu estou, por exemplo, utilizando o chamado essenciais padrão. Eu poderia estar utilizando o pintura. Ele vai mudar completamente. Ah, não gostei do pintura. Eu volto lá na área de trabalho, posso voltar para essenciais. Fora que você ainda pode também criar os seus próprios tipos de área de trabalho. Futuramente no canal eu vou mencionar isso também, que é quando você deixa personalizado o seu Photoshop. Mas vamos lá para a edição. Então agora que eu já tenho essa camada para valer, eu vou clicar aqui em curvas, que é o tipo de tratamento que eu gosto de aplicar na imagem. E as curvas você pode trabalhar basicamente em tudo da imagem. Então eu tenho aqui desde os tons escuros aos tons mais claros. Então eu tenho bastante tons escuros na imagem, pelo histograma dá para ver isso. Tenho poucos tons claros. Eu vou mais ou menos aqui, ó, atenuar, deixar os escuros mais escuros. Então você repara ali na cena que os escuros realmente ficaram mais escuros. Clicando nesse zoinho aqui, você pode ver o antes e depois. Então, ó, antes do tratamento, depois do tratamento. Só que eu vou fazer com que mais ou menos, não as altas luzes, mas as quase altas luzes dos realces, eles fiquem um pouco mais claros. Vamos ver ali a original, ó. O original estava assim e agora tá lá. Então as partes claras ficaram mais claras, as partes mais escuras ficaram um pouco mais escuras. As sombras, na verdade. Eu vou aqui também no meio e trabalhar, vale um pouquinho mais para cá para poder dar um ajuste, um fino trato. Então aqui é antes, esse aqui é o depois. O que eu fiz foi aplicar um pouco mais de contraste, então eu deixei mais
polarizado. Vamos dizer assim, eu segreguei mais as cores. Então onde está escuro fica mais escuro, aonde está claro fica mais claro, e eu fiz com que o meio termo tendesse um pouquinho à toa pro escurinho ali também. Mas isso aí é muito gosto da pessoa. Eu gosto desse tipo de contraste, até porque pelo tipo de edição que eu estou planejando aqui. Mas vamos continuar aí. Lembrando que o que ele criou aqui é uma camada. Essa camada eu posso desligar, ou até mesmo se eu estiver achando que o efeito está muito forte dessa camada, eu posso vir aqui na opacidade e diminuir a potência que a camada está agindo na minha imagem. Só que agora que eu fiz a foto, é fogo, né? Só depois que a gente faz a foto que a gente vê algumas coisinhas. Tem uma coisa que eu não tô gostando nessa foto e tá justamente aqui. Eu vou até aumentar o zoom para vocês. Aliás, um atalho para aumentar o zoom é Ctrl+. E se você mantém a barra de espaço pressionada, ele já habilita a ferramenta de movimentação, que é aquela mãozinha que você pode clicar com o botão esquerdo e se movimentar pela imagem. Tá vendo aqui, ó? Não tá legal isso tá dando, sei lá, uma continuidade estranha na cena, que eu penso, poxa, mas o que tem para lá? Fica estranho. Na minha concepção de vista, eu não gosto disso, então eu vou tirar. Para poder tirar isso, eu vou trabalhar direto aqui na camada original com a ferramenta carimbo. Então eu vou aqui na ferramenta que ele já estava até clicado ali, a ferramenta carimbo, e eu vou tirar ela daqui. O fluxo está em 50%. É sinal que o efeito não vai acontecer de uma vez só, eu tenho que clicar e passar mais de uma vez para o efeito acontecer 100%, assim eu posso ter um controle melhor. É só eu manter o Alt pressionado em algum lugar que eu quero me basear como referência, então tipo, com Alt pressionado eu clico aqui, soltei o Alt, ele vai clonar essa parte para onde eu quiser, ó. Então eu poderia clonar para cá, não é o que eu quero. Deixa eu desfazer com Ctrl Z, então Alt pressionado, eu vou clonar cá para baixo, Alt pressionado, clonar cá para cima, porque eu não quero esses fios aqui, então eu vou tirando eles. Como é uma coisa que eu realmente não vou me arrepender de ter feito, ou eu quero ter um antes e depois melhor, eu não criei uma outra camada, nem criei uma camada de ajuste para isso, eu fiz direto na camada para valer. Mas se eu tivesse me arrependido, era só lembrar, eu tenho a camada de backup aqui, ó. Então tá aqui o backup, tá aqui a edição, backup, edição. Por isso que tenha sempre a camada de backup, entendeu? E outra coisa, vai sempre fazendo e salvando. Eu vou salvá-lo, eu vou salvar em PSD, vou botar o nome aí de vídeo projeto 01. E esse arquivo PSD vai ficar disponível para vocês aí. O link já está na descrição do vídeo. Beleza? Vamos continuar a edição. Vou voltar a ligar aqui as curvas. E agora vamos começar a viajar na maionese. Na verdade, ainda vou trabalhar aqui no pra valer, porque no pra valer, ó, eu tenho essa mancha aqui que eu não estou gostando. Agora eu vou trabalhar com fluxo de 1%. Vou mostrar aqui o que eu vou fazer. Como eu não estou gostando muito dessa mancha, eu vou lá para a ferramenta de pintura, vou ao fluxo de até 1%. Além do fluxo da 1%, a opacidade, que é a transparência da ferramenta, eu vou botar aqui bem pouco, vou botar 25%. Daí, o que eu faço? Tem a ferramenta conta-gotas. Com a ferramenta conta-gotas eu posso chegar e capturar alguma cor. Então aqui para primeiro plano, eu quero capturar, por exemplo, onde eu clicar na imagem ele vai capturar a cor. Eu quero capturar aqui. Então tá lá em primeiro plano. Segundo plano tá amarelo aqui. Deixa eu tirar essa de segundo plano para não confundir. Então, primeiro plano, eu cliquei 2 vezes e vim aqui com a conta-gotas e cliquei onde eu queria. Se você quiser um atalho da conta-gotas com a ferramenta pincel habilitado, deixa eu voltar aqui para o pincel, é só você manter o Alt pressionado. Mantendo o Alt pressionado, ele automaticamente já vai para a ferramenta de conta-gotas. Mas vamos voltar lá para a ferramenta do pincel. Então o fluxo está em 1%. Eu vou criar uma nova camada. Essa nova camada aqui eu vou botar o nome de ajustes do céu. E estando o fluxo em 1%, eu vou passar aqui, ó. Eu vou passando. Cada clique ele vai aplicar, vamos dizer assim, 1% da força do pincel, junto com uma opacidade de 25%. Então tenho que fazer isso várias e várias vezes. É um trabalho de paciência? Com certeza.
eu poderia fazer o que? Eu poderia colocar um fluxo mais forte, poderia colocar uma opacidade mais forte, mas eu tenho paciência. Porque o meu objetivo era só realmente tirar aquela mancha que estava muito forte. Tem uma outra mancha aqui, mas vou relevar aquela ali. Vamos imaginar que faz parte do céu. Tá aqui, ó. Essa camada. Olhando assim parece que não aconteceu nada, mas eu vou mostrar o antes e depois. Eu vou desligar a camada e vou ligar a camada. Então viu que você consegue deixar bem suave. Agora eu acho que eu sosseguei. Agora vamos para as próximas etapas, que são as edições assim mais pesadex. Beleza, a próxima coisa que eu quero fazer é aquilo que eu havia até mencionado para vocês, que é colocar um flare, um glare na pós-edição. Então eu vou pegar esse pra valer, junto com esse ajuste do céu, e vou mesclar eles. Então eles vão se tornar uma coisa só. Com o botão direito eu consigo fazer isso. Então é só eu vir aqui escolher mesclar camadas. Mas antes eu já vou deixar uma cópia desse ajuste do céu, para quem quiser futuramente depois ver as edições aí, saber que esse aqui foi feito para o ajuste do céu, para quem viu o vídeo. E agora, esses dois aqui, eu seleciono, eu consegui selecionar um com o outro, mantendo Ctrl pressionado. Então clico no primeiro, Ctrl pressionado, clico no segundo. Depois eu venho com o botão direito e escolho mesclar camadas. Então agora que está ali o ajuste do céu, vou renomear aqui para valer e vou criar mais uma cópia. Eu vou usar o atalho agora para poder agilizar aqui, que é o Ctrl J. Então aqui eu vou botar Flare e Glare e vou aplicar um efeito. Só que esse efeito que eu vou aplicar, vamos aumentar um pouquinho mais o zoom, é um efeito que tem já no próprio Photoshop. Só que tem um problema, não sei se é porque eu pesquisei pouco sobre esse efeito, mas eu já uso há muito tempo dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Que esse efeito que eu vou mostrar eu não consigo ter muito controle preciso aonde eu quero. Então eu primeiro faço uma marcação. Você vai ver do que eu estou falando. Primeiro eu vou mostrar o efeito acontecendo, porque se você vier aqui em filtro, na parte de acabamento você tem aqui o reflexo de flash. O reflexo de flash você faz o que? A partir daqui você escolhe um ponto. Eu quero como se fosse o sol daqui. Aí eu aumento o brilho, tá lá. Vou clicar em OK. E ele bota essa explosão nuclear. Mas eu vou desfazer a ação, porque eu não quero o sol vindo lá de cima, porque eu quero como se fosse um pôr do sol ou um iniciozinho da manhã. Então eu quero o sol aqui, ó, entre esses dois prédios. Mas eu quero ele exatamente ali. Aquela janelinha que aparece, vou voltar nela lá de novo. Acabamento, reflexo de flash. Essa janelinha fica difícil, porque é uma janelinha pequenininha, você não consegue aumentar o tamanho da janelinha. Então eu não consigo ter muita precisão. O que eu faço então para ter a precisão? A coisa mais estranha, vou mostrar aqui agora. Se não estiver aparecendo as réguas aí no seu Photoshop, você pode apertar Ctrl e a letra R de rato. Apareceu as réguas, eu vou puxar as réguas. E tá vendo que as réguas está aparecendo a medida em pixels. Então aqui ele tá dando 21,39. E eu vou arrastar uma outra régua que tá dando 8,16. Vou mostrar para vocês agora aonde eu vou me basear nesse 21,39, 8,16. Eu vou voltar lá em filtro, eu vou de novo em acabamento, eu vou aqui em reflexo de flash, porque nessa janelinha, se você clicar com o Alt pressionado mais o botão direito, e isso eu descobri na sorte, ele aparece o centro de flash preciso. Então ele vai perguntar aqui em X, ou seja, o plano cartesiano X, qual é o valor que eu quero, que é 21,39, e o outro era 8,16. Então vamos botar aqui 8,16. Eu acho que eu inverti os valores aqui, hein? Acho que aqui que era 21,39 e aqui 8,16. Agora foi. Só que eu não vou colocar nessa potência toda. Deixa eu diminuir, que aí ele vai aplicar. Mas como ele tem vários tipos de efeito, deixa eu tirar as réguas com a ferramenta seleção.
Mas como ele tem vários tipos de efeito glare e flare, você pode ir criando várias camadas e ver os tipos diferentes. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aí os tipos que existem. Voltamos, então esse aqui é um dos primeiros modelos. Tem esse outro modelo aqui, a única diferença é a forma mesmo. Ele dá mais alguns tipos de flare aí na cena. O glare continua intacto. Tem esse outro aqui que é um grande estourão branco com menos coisas acontecendo aqui, mais suave, possamos assim dizer. E esse aqui que tava lá o nome de filme, era filme alguma coisa. Ele dá um bem diferenciado. Na verdade o que eu vou fazer é escolher, se eu não me engano, eu vou lembrar lá o nome. Eu vou clonar aqui de novo e deixar com o nome de Flare e Glare. Agora eu vou lá em filtro, vou lá em acabamento, reflexo de flash. Se eu não me engano, o que eu gosto desse aqui, ó, desobstrução de 35mm, mas tá muito forte. Deixa eu ver se era esse mesmo. É o de 105mm que eu vou utilizar, só que o de 105mm ele deixa um flare muito grande ali na cena, mas como a gente está trabalhando em camada, dá para acertar. Vou mostrar aí. Então eu vou lá em filtro, acabamento, reflexo de flash, vou deixar a obstrução 105mm, vou diminuir um pouquinho, porque eu tô achando ele muito forte, vou colocar em acho que 80% tá de boa. 80% tá de boa, mas eu não gosto da forma que ele ficou aqui, porque ele não tem muito a ver com a cor da cena. E por falar em cor da cena, o próprio glare, que é esse estourão de luz, que no caso seria a representação ali do sol, ele também não tá seguindo a cor que eu queria na cena. Mas para tudo tem macete, porque estamos aonde? No Photoshop. Vamos lá. Primeira coisa então é pegar a borracha. Vou pegar a borracha, ó, vou deixar o fluxo aqui de 7%. Vou aumentar a borracha. Aliás, tem um atalho para aumentar a borracha que é perto do Enter. Os colchetes, na verdade colchetes ou chaves. O colchete ou chave você pode aumentar ou diminuir. E eu vou passar aqui em cima. Eu não quero esses aqui, que eu acho que ele está tirando um pouquinho da atenção. Esse aqui eu também vou... Esse aqui eu vou eliminar por completo. Eu não estou gostando muito da forma que eles estão agindo na imagem. Feito. Aí agora, em relação ao brilho desse sol. Como acertar o brilho desse sol? Eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho filtro de fotos. Clicando em filtro de fotos, eu posso escolher aqui o tipo de filtro que eu quero e a densidade. Se eu exagerar, o sol ele vai ficar aí na cor que eu quero. Aliás, estou aparecendo bem na frente, agora já não estou mais aparecendo. O sol vai ficar bem na cor ali que eu quero, que eu queria esse tom. Mas o problema eu vou desligar aqui, ó. O problema é que ele está mexendo nas cores da imagem, principalmente aqui nessa região. Ele está diminuindo a variante, ou seja, a gradiação que estava as cores antes, ele diminuiu. Mas eu posso apagar com a borracha, ou aqui mesmo já no filtro eu posso trabalhar com máscara. Então vou habilitar ele aqui, vou aqui em filtro, aumentar aqui, e eu posso utilizar a máscara. E como funciona essa máscara? Eu pego aí a ferramenta pincel. A máscara você tem que trabalhar com as cores branco e preto. Um macete para você trabalhar com branco e preto é apertar a letra D. Quando você aperta a letra D, o primeiro plano vai ficar branco, o segundo plano vai ficar preto. E você ainda pode inverter esses planos com o X. Quer ver? Ó, eu vou passar, não com a opacidade tão fraca, não com o fluxo tão fraco. Eu vou passar aqui em cima do sol o pincel com branco, você vai ver que não está acontecendo nada, mas eu vou inverter. Agora o pincel está preto, vou passar em cima do sol. Pronto, ou seja, ele apagou o filtro ali. Eu não vou também apagar a torta direito aqui, porque senão vai ficar muito forte. Vou diminuir um pouquinho o fluxo, que eu quero suavizar essa parte. Vou diminuir bastante. Então eu quero suavizar essa parte aqui, eu quero dar ênfase mais para aí o sol. Então o céu, eu quero o céu bem padrãozão. Ali na miniatura ele vai até mostrando como é que vai ficando. Então eu quero resgatar aquela cor que eu já tinha conseguido na foto. Após a edição eu quero fazer ali só realmente no sol. Então, eu antes e depois, ó. Então agora eu já consegui resgatar ali aquela cor bonita que estava anteriormente o céu. E lembrando que estamos trabalhando com camadas. A qualquer momento eu posso desligar isso aqui ou enfraquecer e pererés e outros pão doces aí. Tem uma coisinha que tá me incomodando aqui, que é esse branco. Ele tá tirando um pouquinho a atenção. Eu
eu sou muito chato quanto a isso, então eu vou dar uma ajeitada ali. Eu vou aumentar o zoom. Vou ver se eu preciso fazer. Eu vou fazer direto nessa camada do Flare Glare. Que eu acho que essa camada. Deixa eu ver. Essa camada eu deixando só ela aqui habilitada. Se você quer ver só uma camada habilitada, você com Alt pressionado clica nesse olhinho aqui. Que aí vai aparecer só a camada habilitada. Essa camada aqui ela não vai influenciar muito, mas eu vou lá com o fluxo de 100%. Clonar a cor que está aqui. E já vou passar ele. Então vou clicar uma vez aqui e com o Shift pressionado eu tenho que imaginar como se ele fosse traçar uma linha reta. Aí eu clico de novo. Vou fazer até a mesma coisa no de baixo, só para ele reforçar. Vou até mostrar aqui para vocês. Vou deixar só aparecendo essa camada. Se você clica uma única vez, isso com a ferramenta pincel, tá? E mantém o Shift pressionado e clica uma única vez em outro ponto, ele traça uma linha reta para você. São atalhos que você está aprendendo aqui no vídeo projeto do canal Fotografia para Iniciante. Sabe por quê? Porque você merece. E com o Alt pressionado, clicando no zoinho de novo, ele volta a revelar a galera que estava aparecendo antes. Então, com isso, vamos recapitular o que fizemos aqui nesse pôr do sol. Por enquanto, que ainda tem uma coisinha final que eu vou fazer. Tem a camada para valer que eu copiei do fundo e tirei essa parte aqui. Tem o efeito Flare Glare, que foi justamente o sol que eu coloquei. Tem o filtro, que é para poder deixar o sol realmente com cor de sol. E tem as curvas. Vou fazer uma última coisinha. Acho que eu vou fazer na frente dessa camada Flare Glare. Já vou criar aqui uma nova camada. Quem quiser o atalho é Ctrl Shift N. Vou botar a vinheta. Eu quero realçar um pouco mais a vinheta. Só que eu vou fazer a vinheta do meu jeito, porque a ideia é mostrar da forma que eu faço. Eu poderia mostrar as formas que eu vejo por aí fazendo, mas aí não seria eu. E às vezes eu gosto de seguir da forma que eu fui fazendo, da forma que eu fui cabeceando quando eu era moleque, ficava lá usando o Photoshop 7, que é aquele antigão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o filtro degradê. Filtro degradê, eu não lembro qual é a versão do Photoshop que tinha antes, porque antes eu fazia a vinheta com o pincel. Eu ia passando o pincel manualmente com fluxo bem fraco. Mas eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse aqui, que ele vai do preto ao branco. Só que o branco, eu vou deixar a opacidade aqui em 0, mas a cor, eu quero que seja aqui a cor do cenário. Então ele vai dar uma leve amarelada. Eu vou deixar ele na forma radial. Eu vou até desmarcar aqui que eu tinha feito o teste antes. Eu vou criar aqui para vocês verem como é que ele vai fazer. Ó. Ele está indo do amarelo para o preto. Na verdade eu não queria isso. Eu marco aqui o reverter, que assim o radial vai reverter a forma. Ele então vai, aí sim, ó, do amarelo para o preto. Do centro, tá? Do centro. Então eu vou clicar aqui mais ou menos do sol e vou levar até o cantão aqui da cena. Aí nisso você pode falar, mas Giovanni, ficou horrível. Sim, ficou horrível. É porque eu ainda não coloquei a mesclagem das camadas. Vamos mesclar as camadas. Pois é, eu vou usar o escurecer. Usando o escurecer parece que não mudou nada, mas nós temos a vantagem do antes e depois. Vamos ver o antes e depois. Então tá aqui antes, tá aqui depois. Ou seja, ele deu uma escurecida pouco maior aqui só nessa região. E ainda atenuou um pouquinho nas cores bem de leve. E como está em camadas, a qualquer momento você pode chegar e desligar uma camada ou enfraquecer. Que é o que eu vou fazer nessa camada da vinheta. Eu vou enfraquecer um pouquinho ela. Em vez de 100%, eu vou botar só metade dela, 50%. Ou seja, só para dar um tapinha mesmo. Algo bem sutil, nada muito chamativo. E para você ter um aparato melhor de como está ficando a imagem, um atalho que eu passo para vocês é apertar a letra F. Porque com a letra... é porque tá ali no... é que eu tava apertando o F e ele tava tentando digitar F ali. Se você aperta a letra F, deixa eu tirar ali as réguas, ele vai te mostrar só a imagem. Eu vou deixar só a imagem aparecendo. Então, eu vou apertar a letra F. Ele vai te mostrar aqui a interface do Photoshop. Se eu aperto a letra F de novo, ele mostra sem os menus, ou seja, ele toma a tela do Windows. E se eu aperto o F de novo, aí ele mostra a imagem por completo. O zoom continua aqui valendo, então Ctrl mais, Ctrl menos acerta. E você pode apertar Ctrl 0, que ele vai utilizar o melhor espaço possível da tela.
E o Ctrl 1 ele te mostraria a imagem no seu tamanho real. Então você tem esses atalhos aí. E meus amigos, basicamente é isso. Essa é a imagem final produzida. Lembrando que tanto o PSD, que é a imagem com as camadas, tanto o JPEG cru, que até no vídeo eu acho que eu falei RAW, mas eu fotografei em JPEG, não tem nada de RAW. Os próximos vídeo-projetos aí eu faço em RAW, mas aqui era mais para mostrar que mesmo em JPEG você consegue uma boa latitude de exposição. Mas tanto a imagem em JPEG quanto o PSD eu vou deixar disponível aí na descrição para vocês. Vamos lá para a despedida do vídeo. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o vídeo projeto. O primeiro de muitos. Lembrando que mês que vem tem mais vídeo projeto. Sempre utilizando alguma técnica diferente, sempre produzindo algum material diferente. E você vai ter acesso exclusivo. Mais uma vez, muito obrigado por estar colaborando aqui para o canal Fotografia para Iniciantes. Prometo sempre fazer o melhor conteúdo com muito amor e carinho, porque paçoca é a vida, mas fotografia vem junto. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça do like. Se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo projeto, os comentários estão aí. Ficou com alguma dúvida? Comentários também estão aí. Pode comentar à vontade. Seu comentário é tão importante quanto esse vídeo. Agradeço mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas, eu vou na sombra, que eu sei que vocês já estão na paz, que no próximo vídeo projeto, com certeza, tem muito mais. Tchau!